Fala galera, estamos aqui para mais uma aula de História do Brasil e hoje nós vamos trabalhar com o processo de independência do Brasil. Eu não estou falando da independência do Brasil, né? Especificamente aquele fatídico dia 7 de setembro de 22, mas um conjunto de fatores históricos que começaram lá em 1806, com o bloqueio continental de Napoleão Bonaparte, vieram se desencadeando até chegar na independência do Brasil de 1822. Então nós temos que compreender o processo histórico que levou à independência do Brasil. Começando aqui, galera, com o que está acontecendo na Europa, o que está rolando na Europa, né, durante este ambiente de independência, de processo de independência. Bom, o início do século XIX se caracteriza por uma série de transformações na Europa, transformações econômicas e políticas, na qual a Europa está deixando ares de Europa moderna, e está adquirindo ares, né, e contornos de uma Europa contemporânea. Né? No caso da economia, a grande responsável pela transformação econômica europeia de uma economia mercantilista, né? Daquele capitalismo comercial, né? De colonialismo, de pacto colonial, de mercantilismo, para um novo sistema capitalista que começa a surgir na Inglaterra, o sistema capitalista industrial. Então aqui a gente tem uma nova perspectiva na economia, uma transformação econômica, e essa transformação vai ser encabeçada e liderada pela Inglaterra a partir da sua Revolução Industrial em 1760. Né? Vamos trazer aqui alguns exemplos dessa transformação, né? Desta economia antiga, moderna, né? Dessa economia mercantilista, capitalista comercial, para essa economia mais contemporânea, essa economia industrial. Né? Aqui a gente percebe que o sistema de pacto colonial na qual o Brasil está mergulhado na sua relação com Portugal, essa relação ela é antiquada, ela está atrasada. Né? Essa relação de pacto colonial, de exclusivo comercial que Portugal mantém sobre, né, os portos e o comércio brasileiro, ainda está mais adequado a um capitalismo antigo, a um capitalismo comercial, né, de pacto colonial, mercantilista, um capitalismo mais colonialista. Agora, a novo sistema econômico, né, de capitalismo industrial, ele precisa o quê? Ele precisa destruir esse sistema antigo econômico. Ele precisa substituir esse sistema mercantilista por um sistema industrial. Porque esses dois sistemas econômicos, eles são antagônicos, eles são divergentes, né? Principalmente quando se trata da mão de obra, né? O que predomina na mão de obra moderna é a escravidão, né? O comércio de escravos. Ainda tem resquícios de servidão. Agora, para o novo sistema econômico industrial, a necessidade de substituir a mão de obra escrava por uma mão de obra assalariada. Afinal de contas, escravo, servo não ganham salário. E se não ganham salário, não podem comprar produtos industrializados. Esse modelo de trabalho, ele não serve, né, ao novo sistema nascente, emergente, que é o sistema industrial. Né, que vai pregar mais um caráter de liberdade, de fim de pacto colonial, de fim de exclusividade comercial das metrópoles europeias em relação às colônias americanas. Afinal de contas, quanto mais países emancipados, quanto mais colônias livres, né, mais países a Inglaterra vai poder estabelecer acordos comerciais. Uma vez que essa Revolução Industrial Inglesa proporcionou à Inglaterra um aumento da produção. Né? E aí, quando a Inglaterra começa a produzir em grande quantidade, ela vai precisar de mais mercados, vai precisar de mais compradores. Né? Então a Inglaterra e a economia industrial, elas lutam em direção da libertação da América Latina, da América Portuguesa, da América Espanhola, né? Rompendo com os laços de pacto colonial e de exclusivo comercial. Além das transformações econômicas encabeçadas pela Inglaterra no início do século XIX, nós temos aqui as transformações que foram lideradas pela França, não num quadro estritamente econômico, mas mais abrangendo aí a área política.
né? Se a Inglaterra representa a nova economia industrial, a França representa a nova política participativa, representativa. Né? Porque a Revolução Francesa, que iniciou, né, justamente em 1789 e se estende até 1799, quando Napoleão Bonaparte dá o golpe de 18 de Brumário, a França, o que ela vai fazer ao decapitar o rei Luís XVI em 1792? Aqui a gente tem que compreender que, simbolicamente, por trás da decapitação do rei Luís XVI, nós temos a decapitação de um sistema político, representado por esse rei Luís XVI, o sistema político absolutista. Então a Revolução Francesa representa o fim de um modelo político absolutista, um modelo político, né, de monarquias absolutistas, com excesso de concentração de poderes nas mãos dos reis, na qual, né, a população do reino é súdito, é apenas súdito, obediente de um rei autoritário. Aqui não, aqui a gente vai ver a substituição do súdito por cidadão, aquele que participa das decisões políticas através do voto. Tá? É óbvio que está inserida nessa Revolução Francesa os pensamentos iluministas, né? O movimento de ideias da ilustração iluminista, do liberalismo, da liberdade, né, de escolha religiosa, da liberdade de expressão, né, da liberdade de posição política, principalmente da igualdade perante a lei. Então, a França representa, né, a transformação política da Europa, né, uma vez que a Inglaterra representa a transformação econômica. E aí o que a gente vai ver é que essas ideias iluministas, que são desenvolvidas principalmente na França, né, do século XVIII, século das luzes, vai passar, a partir da Revolução Francesa, essas ideias vão passar a se expandir pela Europa. E qual que é o problema dessas ideias iluministas se expandirem pela Europa? Essas ideias iluministas pregam o fim das monarquias absolutistas, né? E essas ideias iluministas representam o quê? Um afronte às monarquias europeias. Representam, né, uma oposição ao sistema de monarquia absolutista que ainda vigora na Europa. Tá? A partir de 1804, quando Napoleão Bonaparte coroado imperador da França, Napoleão começa, a partir dessa formação de império francês, né, com a sua coroação em 1804, começa então um processo expansionista, na tentativa de expandir o Império Francês para além dos territórios da França. Né? E aí, obviamente, as nações europeias, né, em desgosto com essa tentativa de expansão territorial de Napoleão, vão iniciar uma série de conflitos conhecidas como guerras napoleônicas. E é justamente nestas guerras napoleônicas que está inserida a nossa independência do Brasil. Né? Vamos aqui, então, levantar para a Batalha de Trafalgar. Porque nesse projeto expansionista francês, nesse projeto de expandir o Império Francês, né, a França vai entrar em choque principalmente com a coroa inglesa, né, sendo a Inglaterra uma das maiores potências da Europa desse período. Começam, né, uma série de divergências, uma série de conflitos envolvendo Napoleão e a França e principalmente a Inglaterra. Detalhe aqui para a Batalha de Trafalgar de 1805, na qual a França conta com a participação de toda a marinha espanhola, somadas à marinha francesa, e uma tentativa de invadir a ilha da Inglaterra. Só que a Inglaterra possuía uma marinha muito poderosa. Esta marinha inglesa se constitui a partir do ato de navegação de Oliver Cromwell em 1651, né? Lá depois da Guerra Civil Inglesa, né? Durante a República de Oliver Cromwell, ele vai estabelecer o ato de navegação, na qual, neste ato de 1651, né, produtos ingleses só poderiam ser transportados por embarcações inglesas. Quem fazia o transporte da Inglaterra até esse momento, até o ato de navegação de Oliver Cromwell, era a Holanda. Agora, com o ato de navegação,
Os ingleses, em vez de pagarem para a Holanda fazer o seu transporte, a Inglaterra ou as embarcações inglesas passariam a fazer o transporte das manufaturas inglesas. E aí, em vez de eu pagar em Holanda, eu vou ficar com esse dinheiro, né? E vou usar esse dinheiro para desenvolver uma marinha mercante, para desenvolver, né, uma marinha de guerra inglesa. E a partir desse ato de navegação de 1651, a Inglaterra passa a se tornar, né, se transforma na rainha dos mares, na mais poderosa, né, na mais importante potência marítima de todos os tempos. Em compensação, né, enquanto a Inglaterra era a rainha dos mares, a França possuía um exército imbatível, um exército napoleônico, né, existia um mito em torno desse exército napoleônico, que era a crença de que o exército de Napoleão era um exército invencível. Tá? Então aqui nós temos um conflito bem interessante, né? Enquanto a Inglaterra possui a maior potência marítima do mundo no início do século XIX, a França é a maior potência terrestre do início do século XIX. Só que aí, se tratando, né, do território inglês, se tratando de uma ilha, Napoleão precisava, antes de invadir a ilha da Inglaterra, enfrentar a poderosa marinha inglesa e não conseguiu, né? Derrota dos franceses frente à marinha britânica, com destaque para a participação de um capitão inglês chamado Capitão Nelson. Até hoje, se vocês forem para o centro de Londres, vocês vão encontrar lá a Praça de Trafalgar, um monumento gigantesco, muito alto, e lá no alto do monumento, né, uma imagem, né, um monumento em homenagem ao Capitão Nelson, o capitão que teria salvo aí os britânicos da invasão francesa. Napoleão Bonaparte chegou a construir balsas gigantescas para atravessar o Canal da Mancha e desembarcar com seu exército napoleônico em terras britânicas. Só que essas balsas nunca foram utilizadas, né? Porque Napoleão perdeu, foi derrotado na famosa Batalha de Trafalgar. Tá? Um dos elementos que explicam a vitória inglesa é a agilidade, a velocidade e a versalidade das embarcações britânicas, né, em relação às pesadas fragatas e embarcações espanholas e francesas. Tá? Bom, como Napoleão não conseguiu invadir a ilha da Inglaterra, ele vai tentar prejudicar a Inglaterra por um outro lado, por outros mecanismos. Né? Um ano depois da Batalha de Trafalgar, em 1806, Napoleão vai impor a todo o continente europeu, né, um bloqueio ao comércio da Inglaterra. Este bloqueio ficou conhecido como bloqueio continental. Napoleão vai mandar uma nota diplomática para todos os países da Europa dizendo: a nação que ousar estabelecer qualquer tipo de relação comercial com a Inglaterra, o meu exército napoleônico vai invadir. Nós temos que perceber que dentro da Europa continental, a França tinha acesso a todos os territórios. A França poderia ocupar todos os territórios continentais. Então ela vai impor uma proibição comercial de todos os reinos do continente contra o comércio inglês, na tentativa de sufocar, na tentativa de apertar a economia inglesa. Se eu não conseguir invadir, né, presencialmente, territorialmente o território inglês, eu vou tentar prejudicar a economia inglesa. Tá? Então, imposto por Napoleão, proibiu os reinos europeus do continente, né, de estabelecer qualquer tipo de relação comercial com a Inglaterra. O objetivo era asfixiar, né, era apertar a economia inglesa. Resultado é que esse bloqueio continental não teve êxito, uma vez que a marinha britânica, a marinha inglesa, tinha acesso a todos os territórios da Europa e do mundo por meio dos mares, estabelecendo contrabando e comércio com outras regiões do mundo. Tá? Portugal não podia aderir ao bloqueio. Portugal representava uma brecha do bloqueio imposto por Napoleão. Por quê? Porque a Inglaterra tem uma relação de dependência com a economia inglesa.
Esta relação de dependência entre economia portuguesa e economia inglesa nasce a partir do Tratado de Methuen, né, ou Tratado de Panos e Vinhos de 1703, na qual a economia portuguesa fica estritamente, né, dependente da economia portuguesa, né, da economia inglesa. Então Portugal não poderia aderir ao bloqueio, né, representava uma brecha. É quando Napoleão envia uma tropa de soldados franceses comandadas pelo general Junot para invadir Portugal, né, e calar Portugal e fechar esta brecha comercial que Portugal tinha com os ingleses. Bom, entre os dias 25, 27 e 29 de novembro de 1807, né, o exército napoleônico começa a entrar no território português, mais ou menos ali na fronteira de Portugal com a Espanha. Nesse momento, um mensageiro, né, português corre da fronteira da Espanha até Lisboa e avisa o príncipe regente, o Dom João, né, que não era rei, ele era apenas príncipe regente. Quem era rainha de forma oficial era sua mãe, a Maria, mas a mãe Maria de João, né, foi declarada, a Maria I de Portugal, foi declarada louca em 1792 por uma junta de médicos europeus. Então, quem exercia o governo de fato era seu filho primogênito, João, o príncipe regente, que só vai ser coroado como rei de Portugal em 1818. Tá? E aí, quando o mensageiro chega em Lisboa, avisa o jovem Dom João, né, o príncipe regente, e o príncipe regente tem o quê? 3, 4 dias para decidir, ou se ele fica em Portugal e enfrenta as tropas de Napoleão, ou se ele foge para a sua maior colônia, escoltado pela marinha inglesa, né? Ao perceber, né, que não tinha a mínima chance, né, de enfrentar as tropas napoleônicas, ele resolve então aceitar uma oferta da Marinha Britânica, né, e dos oficiais britânicos de fugir para o Brasil, escoltado por essa mesma marinha. Tá? Então, imaginem esta mudança. Não é uma mudança de casa, né? Não é uma mudança de residência, é uma mudança de reino. O reino de Lisboa vai ser transferida para o Rio de Janeiro. É preciso trazer todo o tesouro real, não vou deixar o ouro português para os franceses, né, de Napoleão. É preciso trazer toda a documentação burocrática administrativa do reino. Vão vir junto juízes, né, conselheiros, ministros, né, pessoas importantes do reino, assim como grandes comerciantes que acompanham o rei. Além de trazer, né, todo o tesouro real, vão trazer biblioteca real, vão trazer jardim botânico, máquina de fazer livros e jornais. Ao todo, em torno de 15 mil portugueses participaram desta fuga de Portugal para o Brasil. Tá? No meio da viagem, houve aí, né, uma tempestade que dividiu as embarcações portuguesas, superlotadas, diga-se de passagem. Né? Essa superlotação vai acabar causando o quê? Né? Fome, falta de alimento, falta de água potável, falta de roupa, de cobertores. No meio do caminho, quando as embarcações se perderam, né? Se dividiram, teve aí até um surto de piolho, né? As mulheres tiveram que raspar os cabelos, né? Crise de escorbuto devido à falta de nutrientes. Foi uma confusão. E a família real acaba chegando em São Salvador, né, fazendo uma primeira parada antes de a sua definitiva consolidação no Rio de Janeiro, fazia uma primeira parada em Salvador no dia 22 de janeiro de 1808. Tá? Nos primeiros dias, na primeira semana, né, no dia 28 de janeiro, o Dom João, príncipe regente, vai estabelecer uma norma através de uma carta régia, né, chamada de Abertura dos Portos das Nações Amigas. O que significa isso? Significa o fim do pacto colonial. Significa o fim da condição de colônia do Brasil. Né? Se até esse momento, né, até a abertura dos portos, o comércio do Brasil estava fechado para Portugal, havia uma exclusividade de Portugal no comércio do Brasil, essa exclusividade portuguesa, ela se quebra, ela se acaba.
né? E os portos brasileiros vão ser né, estarão disponíveis para o comércio de todas as nações consideradas amigas. É claro, né, que quem vai ter grande fluxo comercial para o Brasil é a Inglaterra, né? Então aqui a gente vai trocando em miúdos. Essas nações amigas representam basicamente a Inglaterra, que é a maior parceira comercial de Portugal e do Brasil. Tá? Então, o significado da abertura dos portos às nações amigas é o fim do exclusivo comercial que Portugal mantinha sobre o território colonial brasileiro. Tá? Outra medida tomada pelo Dom João, né, o príncipe regente, foi revogar um alvará de 1785, editado pela sua mãe, a Rainha Maria I, né, que proibia a instalação de manufaturas na colônia, justamente para que essas manufaturas coloniais não concorressem com manufaturas europeias, né, mediadas por Portugal. Além de abrir a possibilidade para a construção e instalação de manufaturas no Brasil, ele também vai baratear a importação de matéria-prima para sustentar essas manufaturas. O tesouro real que ele trazendo de Portugal, ele não vai poder deixar trancafiado numa sala. Ele vai criar um banco, o Banco do Brasil, que nós conhecemos até hoje, né, para deixar esse tesouro, né, fazer empréstimos a juros. Vai criar também a liberdade de imprensa, tá? Ou seja, até esse momento era proibido no Brasil a circulação de livros, de jornais e periódicos, justamente para não fomentar as ideias de independência, as ideias iluministas, mas agora a família real vive no Brasil. Agora a família real, né, passa a ter a sua residência no Rio de Janeiro. O Brasil deixa de ser colônia e passa a ser sede metropolitana. Então, é preciso também libertar a possibilidade da circulação de jornais, né? E aí ele vai abrir a possibilidade, né, de uma imprensa régia, de uma imprensa real, formando o primeiro jornal do Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro, que era redigida pelo Frei Tibúrcio José da Rocha, tá? Aqui, gente, obviamente esse jornal é quase um jornal oficial da coroa. Por quê? Porque é uma forte censura sobre esse jornal. Não se pode, por exemplo, falar mal da religião, não se pode falar mal, né, ou impor costumes que são contra as tradições portuguesas, não se pode falar mal do rei, né? Então, na verdade, é praticamente uma liberdade entre aspas, né? Não é uma liberdade plena de imprensa, é uma imprensa que ainda é controlada, censurada, né, pelos órgãos políticos oficiais, certo? Agora a gente tem que perceber que essa abertura dos portos, né, também representa um alívio a essa tentativa de Napoleão bloquear a economia inglesa. Representa o quê? Uma brecha ao bloqueio continental, né, e um grande fluxo comercial que os ingleses podem desenvolver, não só na América Portuguesa, mas também na América Espanhola. Tá? Quem também vai se beneficiar com essa abertura dos portos às nações amigas, além da economia inglesa, da indústria inglesa, é a elite agroexportadora brasileira. A grande aristocracia agrária, os grandes fazendeiros. Por quê? Porque não tem mais os impostos portugueses, né? Não tem mais aquelas taxas alfandegárias que Portugal acabava impondo ao Brasil. E eles vão ter um maior grau de liberdade na importação de produtos de luxo manufaturados da Europa e na exportação da sua agricultura exportadora, né? A exportação da sua agricultura, como o açúcar, como o fumo, como, né, o algodão. Né? Então, aqui nós vamos ter as regras alfandegárias, as fiscalizações portuguesas, elas vão ter um certo alívio, dando a esta elite agroexportadora brasileira maior grau de liberdade. Tá? E a Inglaterra, o último ponto, aqui a Inglaterra é maior beneficiada, né? Essa abertura das nações amigas seria, na verdade, uma abertura à Inglaterra, né? À economia inglesa e aos produtos industrializados da Inglaterra. Tá? Vamos continuar aqui, gente. Em 1809, né, incentivados pela coroa inglesa, né, pela frota de guerra da Inglaterra, o Brasil invade a Guiana Francesa.
e acaba devolvendo essa Guiana Francesa apenas em 1815, né, depois do Congresso de Viena, após o fim das guerras napoleônicas. Ah, vocês nos invadiram lá na Europa, franceses? Então nós do Brasil, nós de Portugal, vamos invadir os seus territórios aqui na América. Tá? 1810, Tratado de Aliança e Amizade, Comércio e Navegação. Na verdade, são dois tratados, um de aliança e amizade, um de comércio e navegação. Tá? Isso aqui é basicamente um presente que Portugal está dando para a Inglaterra, para a economia inglesa. Uma vez que eles vão estabelecer as regras e as taxas alfandegárias para a abertura dos portos do Brasil às nações amigas e à Inglaterra. Então ficou estabelecido o seguinte nesses tratados, né? Para que os ingleses pudessem vender seus produtos manufaturados e industrializados no Brasil, poderiam vender os ingleses desde que pagassem uma taxa de 15% sobre o produto aqui vendido, né? Para os comerciantes portugueses, uma taxação de 16%. Tá? E para as nações ditas amigas de Portugal, uma taxação de 24% sobre o produto vendido em terras brasileiras. Rafa, mas a diferença entre os comerciantes portugueses e os comerciantes ingleses era de 1%. Uma vantagem que a Inglaterra tinha sobre os comerciantes portugueses de 1%. Mas 1% não é grande coisa, Será que isso é muito significativo, essa diferença? Gente, é significativa. Por quê? Porque nós temos que pensar que a Inglaterra já havia passado pela Revolução Industrial. A capacidade produtiva da Inglaterra era muito maior do que a capacidade produtiva de Portugal. A capacidade produtiva e a qualidade da produção inglesa eram muito superiores a qualquer produção europeia neste período, né? Então, este 1%, num primeiro olhar, pode não ser muita coisa, né? Mas em termos de uma Inglaterra industrializada que produzia em grande quantidade, esse 1% fazia uma diferença imensa. Quem vai passar a dominar a alfândega no Brasil é a Inglaterra. São comerciantes ingleses, né? Quem vai passar a dominar o fluxo de comércio para o Brasil é a Inglaterra. Tá? Inclusive, né, esse fato, esse 1% a menos vai levar à ira, à revolta de comerciantes portugueses. Porque Portugal era, até então, o dono do Brasil. Portugal era a dona do Brasil. Né? Por que os comerciantes portugueses têm uma desvantagem de 1%? Tá? Então, praticamente um presente, né, que o Brasil e que Portugal estão entregando à Inglaterra, uma vez que os ingleses facilitaram a fuga da família real para o Brasil, estavam protegendo a costa brasileira, atacando os franceses na costa portuguesa, né? Então era uma contrapartida à Inglaterra. Ingleses residentes no Brasil teriam liberdade religiosa, né? Liberdade esta que a população luso-brasileira não tinha. Aqui no Brasil, aqui na colônia, a religião oficial era o catolicismo. Todos tinham que seguir o catolicismo, inclusive com possibilidade de serem perseguidos pela Inquisição moderna. Tá? Só quem tinha liberdade religiosa eram os ingleses, uma vez que os ingleses eram anglicanos e calvinistas na sua grande maioria. Outra questão é que se um oficial inglês ou se um cidadão inglês cometesse algum crime no Brasil, né, na colônia portuguesa Brasil, ele só poderia ser julgado por juízes ingleses e não por juízes portugueses brasileiros. Tá? O governo brasileiro se comprometeu ainda neste Tratado de Aliança e Amizade em acabar com a escravidão de forma gradativa. Né, acabar com entrepostos de comércio de escravos na Costa da Mina, na Angola, né? Só que isso, gente, não foi um comprometimento fiel. O que nós vimos? Que a partir de 1810, o tráfico negreiro, o tráfico de escravos para o Brasil, ele ainda aumentou. Né? Então, esse compromisso de Portugal acabar com a escravidão no Brasil lentamente ficou apenas no compromisso, não se efetivando na prática. O Brasil passaria da submissão econômica de Portugal, né, através do Pacto Colonial Mercantilista, para uma submissão econômica
da Inglaterra, imposto pela Inglaterra. Se até esse momento nós dependíamos da economia portuguesa, a partir de agora nós vamos depender da economia inglesa. Continuando aqui, gente, 1815, o Brasil é elevado à condição de Reino Unido de Portugal e Algarves. Os alunos sempre me perguntam por o que é Algarves. Algarves é uma região do extremo sul de Portugal. Tá? Então o Brasil passa a ser oficialmente sede da coroa portuguesa. O Brasil passa a ser oficialmente sede metropolitana do Reino de Portugal e Algarves. Tá? Aqui nós temos que perceber um pouco o contexto europeu de 1815. 1815 representa então esta data a derrota final de Napoleão Bonaparte na Bélgica, né, na Batalha das Nações, a Batalha de Waterloo. Né, a partir disso, né, dessa derrota final de Napoleão, após o seu governo de 100 dias, Napoleão vai ser aprisionado na ilha de Elba e vai falecer só em 1823, se não me falha a memória. Tá? Bom, isso quer dizer que a família real portuguesa poderia ter retornado para Portugal, né, em 1815, uma vez que o motivo da vinda da família real para o Brasil, em 1808, foi justamente a ocupação francesa no território de Portugal. Só que o rei resolve ficar no Brasil, porque afinal de contas o Brasil representava a sua maior colônia, representava a sua maior riqueza. E a permanência do rei no Brasil poderia adiar um processo de independência, né, sem falar, né, do maior domínio do Reino de Portugal sobre as riquezas brasileiras. Né? Quem que fica em Portugal? Né? Quem que comanda ou quem que vai governar Portugal, né, neste período a partir de 1815, né, que é a partir da desocupação francesa? Uma junta de oficiais ingleses, né, ou seja, uma junta, né, uma organização de oficiais ingleses passa a comandar a Inglaterra, passam a comandar Portugal a partir desse momento, inclusive chefiando e comandando o exército português. Né? Aqui nós temos destaque para o Lord Beresford. O Lord Beresford é o grande comandante inglês que ficou, então, em Portugal administrando não só a política portuguesa, mas também, né, comandando o exército de Portugal e a marinha portuguesa. Tá? É claro que isso vai levar a um descontentamento da população portuguesa, muito nacionalista, né? Não queriam que uma junta de oficiais ingleses estivesse comandando Portugal. Eles queriam ser comandados pelo seu rei português. Tá? Esse descontentamento da população de Portugal vai acabar desencadeando o que a gente chama de Revolução Liberal do Porto em 1820, cenas dos nossos próximos capítulos. Em 1816, morre a rainha Maria I, a Maria Louca, a mãe do Dom João, a avó do Dom Pedro I. Tá? E aí fica uma questão: onde o príncipe regente Dom João seria coroado? Em Portugal ou no Brasil? Né? Como ele não retornou em 1815, ele acaba sendo coroado no Rio de Janeiro em fevereiro de 1818. E ele é coroado como Dom João VI, rei de Portugal, Brasil e Algarves, rei de todo o reino português, o mundo afora. Tá? Bom, isso também vai levar a um descontentamento da população portuguesa. Afinal de contas, a elite portuguesa, né, queria que o seu rei fosse coroado em Lisboa, na Europa, e não aqui nessa terra de macacos e selvagens. Tá? O Brasil acaba também, né, fazendo incursões militares no Uruguai. Né? Essa anexação do Uruguai vai ser efetivada em 1821, sendo que a independência do Uruguai só vai ser efetivada no governo de Dom Pedro I, né, depois da Guerra da Cisplatina, entre 1825 e 1828. Tá? Na verdade, Dom João VI, né, agora Dom João VI coroado, vai fazer incursões militares em 1811, né, na província da Cisplatina, banda oriental do Rio Uruguai, em 1816. Tá?
Nós temos ainda destaque para a missão artística francesa nesta data de 1816, com destaque de dois artistas, o Tournai e o Debré, né? O mais famoso deles, recorrente nas provas de vestibular, é o Debré, né? Esse artista francês, esses artistas franceses que vão retratar o dia a dia da colônia, né? A relação entre escravos, né, e proprietários de escravos, as relações comerciais, as relações cotidianas do Brasil, até hoje é utilizado, né, de materialidade de estudos historiográficos, né, para os historiadores reconstruírem a vida e o cotidiano do Brasil desse período.